Olá! Nesta análise, vamos mergulhar numa das questões mais antigas da humanidade, a existência de Deus. Mas a gente vai fazer isso por um caminho um pouco diferente, usando como guia a doutrina espírita. A proposta aqui não é acreditar por acreditar, mas seguir um raciocínio lógico, partindo de uma simples observação do mundo que nos cerca. Bom, para começar, vamos direto ao ponto, né? Aquela pergunta que está na base de tudo. Será que o universo, com toda essa ordem, toda essa complexidade que a gente vê, é só obra do acaso? Um grande acidente cósmico? É daí que a nossa investigação parte. Para investigar essa questão, a doutrina não pede um salto de fé. Pelo contrário, ela começa com o princípio da lógica que a gente usa no dia a dia mesmo sem perceber. A ideia de que, bem, nada acontece do nada. Para todo efeito tem que existir uma causa. E aqui está a ferramenta principal do nosso raciocínio. Se a gente observa um efeito que mostra inteligência, que mostra um propósito, um plano, a causa por trás dele também tem que ser inteligente. É um princípio bem simples e que aparece em toda a obra de Kardec. Olha que interessante o jeito que as fontes explicam isso. Pense num sino. Se o vento bate e ele toca, temos um efeito sem inteligência, um som aleatório mecânico. Agora, se alguém toca esse mesmo sino para dar um aviso, para chamar a atenção, o efeito é o mesmo som, mas agora ele carrega uma intenção, um pensamento. A causa é inteligente. A diferença está toda no propósito. Então, vamos aplicar essa lógica ao universo. Quando a gente olha para a natureza, para a organização de um inseto minúsculo, ou para as leis da física que mantêm os planetas em órbita, tudo isso parece ter um propósito, um planejamento. Não parece um sino tocado pelo vento, sabe? Parece apontar para uma causa inteligente. Ok, se a gente aceita que o universo é um efeito inteligente, a lógica nos empurra para um próximo passo. Quem, ou melhor, o que é essa causa inteligente? E não uma causa qualquer, mas a primeira de todas, a origem de tudo. E essa linha de raciocínio nos leva direto para a definição que está em O Livro dos Espíritos. Veja que Deus não é apresentado aqui como um dogma para se acreditar e pronto. É a conclusão lógica do pensamento, a inteligência suprema, que é a causa primária de tudo que existe. Certo. Então, se essa inteligência suprema existe, que tipo de qualidades ela precisa ter para ser a causa de tudo? A doutrina continua usando a lógica para deduzir quais seriam os atributos necessários dessa causa primária. E aqui estão eles. Pensa bem, tem que ser eterno, porque se tivesse um começo, outra coisa teria o criado. Imutável, porque se mudasse, as leis do universo viveriam no caos. Onipotente, porque se não fosse, o ser mais poderoso é que seria Deus. Cada atributo é uma consequência lógica da ideia de uma causa primeira e perfeita. Vamos analisar um desses atributos para entender melhor. Por que essa causa tem que ser única? A explicação é que se houvesse várias vontades supremas, vários deuses, poderia haver conflito entre eles. A harmonia, a unidade de leis que a gente vê no universo inteiro, sugere uma fonte só, uma única vontade. E a questão de ser onipotente, ou seja, todo-poderoso. A lógica é bem direta. Se existisse qualquer coisa mais poderosa que essa causa primária, então, por definição, essa outra coisa é que seria a verdadeira causa primária. Essa outra coisa é que seria Deus. Não tem como escapar disso. O ponto central é este. Esses atributos têm que ser absolutos, infinitos. Qualquer limitação, por menor que seja, já abriria a porta para a possibilidade de existir um ser ainda mais perfeito. E esse ser mais perfeito seria, então, Deus. A perfeição, nesse caso, não admite mais ou menos. Isso tudo levanta outra pergunta, né? Como um ser infinito, imaterial, perfeito, age sobre o universo que é material e finito? A resposta que a doutrina propõe não é a de um controle direto, minucioso de cada coisinha que acontece. A explicação é que essa ação se dá através de leis. A vontade de Deus se manifesta como leis universais perfeitas, e essas leis, por sua vez, são executadas por agentes inteligentes em todos os níveis da criação, que são chamados de espíritos. São eles que atuam sobre a matéria. Então, não é uma ação direta, arbitrária. É um governo por meio de leis e agentes. Mas, no fim das contas, por que dedicar tanto tempo para definir Deus de uma forma tão racional? Por que essa ideia é a base, a pedra fundamental de toda a doutrina espírita? As fontes argumentam que o jeito de se conceber Deus molda toda a filosofia que vem depois. Se a ideia de Deus é imperfeita, por exemplo, um ser que se vinga, que tem favoritos, os dogmas e as práticas que nascem disso
também vão ser imperfeitos, contraditórios. É aí que a imagem do farol faz todo sentido. Essa definição de um Deus perfeito, soberanamente justo e bom, é apresentada como ponto de referência, sabe? A luz que guia toda a busca pela verdade dentro da doutrina, para garantir que o resto dos princípios não se perca no caminho. Então, se a gente parte da lógica de que existe uma inteligência suprema, perfeita e justa, a pergunta que fica é: o que isso significa para nós? Se essa é a causa e nós de alguma forma somos o efeito, para onde essa compreensão nos leva na nossa própria jornada? Fica aí a reflexão.